Um, dois, três, está gravando. Educação e saúde do servidor público. Nós estamos hoje um bate-papo com Ana Cristina Manenti, que é da Fiansp, presidente da Fiansp, e como sempre minha colega, que está sempre aqui preparada para a gente entrevistar hoje especial o Cláudio Masasakazu Yamaki. Se eu falei errado, depois ele fala o nome certo. Ele é professor de Sociologia, ele é coordenador do Litoral e é diretor regional do CPP. E olha só, abrange todas as regiões aí, sabe de tudo. Hoje nós estamos falando sobre contratos. E eu vou deixar as questões para que a Ana converse com ele e conosco ao mesmo tempo aqui ao vivo e a cores. Pode falar, Ana. Olá, professor Moreno, professor Cláudio, conhecido como Claudião. É uma satisfação novamente estarmos aqui, né, nesse bate-papo, nós falando do nosso convênio IANSP, e hoje é um tema que nos chama a atenção, que é sobre os contratos, né? A gente sempre percebe que o nosso colega Cláudio, ele sempre está antenado aí com os contratos do IANSP, até porque quem paga isso somos nós, né, Cláudio? Se a gente não ficar atento, o nosso dinheiro vai para o ralo, o povo passa a mão aí no dinheiro e o servidor público fica sem convênio médico, né? E nós queríamos saber com você hoje, Cláudio, você que é aí expert em números, em cálculos, você que tem estudado os contratos do IANSP, qual sua visão em relação a esses contratos de terceirizados dentro do Hospital do Servidor Público e nas redes credenciadas do IANSP? Boa noite a todos, a Ana, ao Moreno. Eu comecei a perceber e comecei a estudar sobre contrato. Eu já estou há 12 anos no CCM, tá certo? Fui chegando, e acabei me interessando por esse tema, que é extremamente difícil para a gente explicar assim, sem ser muito didático, tá? Mas, por exemplo, estava eu, na sexta-feira, dando uma olhada num extrato que me foi mandado de aditamento de um serviço que é feito no Hospital do Servidor Público, por exemplo, e são contratados terceiros para fazer a anestesia aos usuários de IANSP. Isso me deixou muito assim, com o cabelo em pé, porque esse contrato já tem mais ou menos uns 11 anos que se contrata. E, na verdade, esse tipo de serviço é um serviço que deveria ser próprio do hospital, ou seja, não precisava terceirizar isso, porque o custo que vem acontecendo com esse contrato é extremamente uma doideira. Se a gente tem quadro próprio de médicos que vão fazer cirurgias, e por que o serviço de apoio é terceirizado com anestesistas de fora, com dinheiro de contratação? É um tipo de contrato que eu acredito extremamente perigoso para a nossa instituição, que essa atividade é uma atividade de fim do Hospital do Servidor. Outra coisa que eu venho batendo muito nas reuniões do IANSP, do CCM-IANSP, é, por exemplo, você contrata uma empresa para prestar serviço no interior, de serviços hospitalares e exames. Aí o que acontece? Esse contrato ele é limitado a um X número de tempo, né? Um tempo, assim, vamos dizer, 3 anos. Aí você pode renovar uma vez, 2 vezes e até 3, que a gente chama de aditamento. Mas quando acaba esse contrato, o IANSP, o departamento de convênios e a direção do IANSP, quando acaba esses contratos, não coloca nada no lugar, não faz contingenciamento nenhum. Aí os sócios da região ficam desamparados, mesmo porque o IANSP tem falhado muito, pois não gestiona esses contratos.
não faz aditivo de valores, não faz revisão da tabela de preços, que já faz, por exemplo, hoje o serviço IANSP no interior ou nas clínicas conveniadas que são contratadas, aplicam uma tabela de 2009, né? No máximo, houve um pequeno reajuste de 7% em 2012, e de lá para cá não existe um reajuste de tabela de serviços. Por exemplo, outro dia eu estava num conveniado aqui da Baixada, o valor de atendimento ambulatorial num hospital hoje, de uma consulta médica, ele tem um valor ridículo. Valor assim, que eu não posso nem falar aqui, porque é um absurdo. E em clínicas, né, por exemplo, o valor de uma consulta é de R$ 56. Por exemplo, uma sessão de fisioterapia que o IANSP paga é de R$ 9,80. Uma sessão de fisioterapia, gente. Quem vai querer trabalhar por isso? Está certo que a maioria das empresas pagam isso de fisioterapia, mas quem vai querer pagar, vai querer servir o IANSP quando se paga com 90 dias de prazo? Porque você manda o pagamento do serviço para o IANSP, ele processa e vai pagar mais ou menos entre 75 e 90 dias. As outras empresas também fazem isso, mas não é tanto tempo. A maioria das empresas paga em 44 dias e o IANSP paga em 75 dias. Por isso que tem as grandes brigas dos prestadores de serviço no interior, que ficam limitando os serviços e não conseguem prestar um bom serviço. Eu vou pegar, por exemplo, uma rede aqui da Baixada, né? Ninguém queria assinar contrato com o IANSP diretamente, e o IANSP contratou uma empresa para contratar um hospital. Olha que loucura o custo disso. O custo dá quase 4 vezes mais do que se contratasse direto. Mas como a maioria das empresas que poderiam ser contratadas direto não tem documento, então o que o IANSP fez? Contratou uma empresa para contratar hospitais. Olha que coisa do louco, já é uma quarteirização. E o custo disso é um absurdo. Tá? E não são contratados esse serviço para fazer um serviço completo. É contratada essa empresa e contrata os hospitais para fazer pronto atendimento só. Não faz grandes cirurgias, não faz eletivas. Eletivas faz alguma coisa quando sobra dinheiro, mas quando não sobra, o IANSP tem que pagar extra teto de serviço quando a demanda cresce. Então, assim, uma ideia minha, né, assim, de algum tempo, desde a época do antigo superintendente, que saiu há 1 ano e meio atrás, era que a gente fizesse uma rede conveniada, ou mesmo o IANSP assumir, uma rede de prevenção em todos os locais, sabe? Assim, parar com esse negócio de medicina de autoescolha, mas sim fazer uma prevenção em todo o Estado. Sai muito mais barato. Inclusive, esse problema de exames clínicos, nós tivemos conversando há algum tempo atrás com alguns prestadores de serviços que queriam trazer aquelas carretas parecidas com aquelas carretas com mamografia que se faz no Estado. Nós queríamos fazer isso no servidor para que a gente acompanhasse toda a situação do servidor, para depois elaborarmos um plano de atendimento. E não como é feito hoje. Hoje, o funcionário público vai numa clínica, o médico prescreve uma série de exames, uma série não sei do quê, e esse funcionário vai procurar assistência dentro da rede. E normalmente demora. E até o momento que esse sujeito faz o exame, demora. E na hora que ele retorna à clínica, praticamente os exames já estão vencidos. Então, nós teríamos que fazer um trabalho de contratar empresas que façam prevenção, e não a coisa que o próprio paciente escolhe onde ele quer ir. Ou seja, ele tem que ser atendido por um médico que faz um estudo
depois indica o que fazer, tá certo? Então, só que isso aconteceu de 2008 para cá, que contrataram uma rede conveniada e agem como se fosse um convênio médico comum. E nós não somos um convênio médico comum. Porque, por exemplo, nós pagamos, em média, hoje, R$ 60 por cabeça de 1 milhão e poucos trabalhadores que contribuem com o IANSP, certo? São os funcionários públicos, os seus agregados e os seus dependentes. Então, fazendo a conta, hoje qualquer empresa que queira comprar o IANSP no futuro, ou querer fazer uma grande parceria, todo mundo quer uma carteira de pacientes assim. Só que com contribuição muito pequena nossa. Tá? Eu acho que a gente tem que continuar discutindo o projeto de lei 52, nós temos que discutir que a contribuição, haja uma contribuição um pouco maior com os valores, mas também nós temos que fiscalizar o que se gasta nos contratos do servidor. Porque, por exemplo, no ano de 2018, o antigo superintendente disse para nós, lá na reunião da comissão, que ele arrecadava 900 milhões e gastava 1,3 milhão. Ou seja, nós pagávamos 900 milhões, tá certo? E o governo do estado, tinha que entrar com pelo menos 300 milhões. Aí a gente, fuçando tudo que tinha fuçado, inclusive o Guilherme fala muito isso também aqui, que esse ano a previsão do orçamento é de 1,5 bilhão, e que nós vamos entrar com 1,2 bilhão, e o governo teria que entrar com 300. Só que o que ele nos informou em 2018 lá é que se gastava 440 milhões com a rede conveniada e mais ou menos 600 milhões com o Hospital do Servidor, certo? Se a gente fizer uma continha, vai ver que o ano passado, esse novo superintendente falou que eles gastavam 400 com a rede e 540 com o hospital. E tinha uma dívida mais ou menos de 180, 220 milhões. Coisa que o servidor nunca teve. Uma das coisas que eu quero até deixar claro, que a gestão passada falava que o governo fez as reformas do servidor, fez aquele centro de especialidades, fez aquele... Mentira! Quem pagou aquilo fomos nós. E a conta ficou com a gente. Né? Tanto que o Hospital do Servidor... Cláudio, deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta aqui. Você acha que com todo esse dinheiro gasto em contratos, se injetasse no CEAMAS essa prevenção, né, tratamento de prevenção que você está falando, seria muito mais reaproveitado? Até porque a gente sabe que se gasta muito com os prédios do CEAMA, porque todos os prédios, a maioria são alugados, e os aluguéis a gente sabe que é um custo alto. Talvez se injetasse esse dinheiro de contratos para prevenção dentro do próprio CEAMAS, o custo e o benefício talvez seria menor e seria melhor a qualidade. Olha, com certeza. O Danone, que é um dos colegas nossos, ele bate muito o pé na região lá de Venceslau Prudente, que podia se alugar um hospital lá e instalar os CEAMAS dentro desses hospitais. Eu lembro, alguns anos atrás, que a gente aqui na Baixada não tinha nada. Não tinha hospital, não tinha clínica, e nós começamos a brigar. Né? E aí, depois de 6 anos de briga, a gestão anterior contratou uma empresa para contratar um hospital. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, que coisa de maluco, né? Contrata uma empresa, para essa empresa contratar um hospital para mim. Imagina quanto custa essa brincadeira. Né? Eu sempre falava o seguinte, até uma vez nós fizemos uma brincadeira, quando a gente foi junto com a gestão verificar um hospital lá em São Vicente, que é o hospital, acho que tem um nome lá, eu não lembro do nome. E eu falei assim, sem querer, eu falei, vou fazer assim, já que vai alugar, vai contratar o hospital, tinha acho que 9 salas lá, dentro do hospital vazia, né?
vamos trazer os SAMAs para cá e a gente divide o curso do ambulatório. Eu ia fazer esse programa de prevenção. Nossa, eu fui assim, execrado pelo antigo diretor. Execrado. Que ali é muito mais barato aparelhar os SAMAs do que contratar com o serviço do hospital, né? Então, a nossa preocupação da mesa, inclusive você faz parte da nossa mesa, é discutir como que os caras estão gestionando um orçamento tão grande e por que não conseguem realizar as coisas, né? Aí vocês que são funcionários da casa, Ana, a Regina, vivem gritando que eles não repõem mão de obra, tá certo? Eu estava aqui Anos dando estamos pedindo concurso público. né? Para vocês Estão terem uma terceirizando ideia. agora a mão de obra. Não, Sem olha, para falar que você ter está uma tendo ideia. muitos contratos, né? Aí, É, É, uma terceirização, e esses contratos, quem está vistando? Quem está olhando? Entendeu? é, Pouco que associações, que dentro das entidades da própria casa, tenta abrir os olhos e é a coisa mais difícil. Por é. isso que a nossa comissão está firme, não é? eu não sei se você lembra, Moreno, a Ana ainda não estava. Há 5 anos atrás, eu, no meio de uma reunião, junto ao antigo superintendente, até ele queria me pôr para fora da sala, ele mandou o Guilherme fora, mas eu fiquei, né? Eu perguntei assim para ele, escuta, eu sou lá do litoral, eu estou com uma série de dúvidas com relação às empresas que prestam serviços, contratos, sabe? E sugeri ao sujeito que fizesse uma auditoria. Ele bateu na mesa, falou que era um desaforo, que ele estava atendendo o litoral. Aí ele mandou uma médica dessas residentes novinhas, sabe? A moça percorreu as empresas e mandou um relatório pífio, sem vergonha, dizendo que nada constava, ninguém estava reclamando, né? É a partir daí que a gente começou uma guerra interna contra o antigo superintendente e nós começamos a desconfiar de alguns contratos que estavam aí dentro do IANSP. Não é do hospital só, do IANSP. Depois foi para cima do hospital. Não sei se vocês lembram, né, Moreno? Aí a Ana já estava. E Ó, nós constatamos que tinha uma empresa, até o Guilherme citou essa empresa esses dias, né? Que o dono foi preso, né? Eu não vou citar o nome, mas vocês devem lembrar que eu falava assim nas reuniões: como é que pode uma empresa que contrata, né? Como que uma empresa que contrata serviços, ela pode fiscalizar a própria empresa? Eu não sei se vocês sabem, estão entendendo o que eu estou falando. Uhum. Por exemplo, dentro do IANSP, assim, as empresas são contratadas no interior para prestar serviço, certo? Vamos pegar assim, fazer um exame de ressonância, tudo bem? A empresa foi contratada lá no interior para fazer isso, tudo bem? Só que quem autoriza não pode contratar. E na época, a tal empresa fazia isso. Ela contratava a empresa para fazer o serviço, depois a empresa pedia autorização, quem autorizava? A mesma empresa. Lembra que foi um caos total quando a gente denunciou isso, vamos, e é assim que é, isso que está acontecendo. é, vamos só concluir, porque faltam 2 minutos para acabar o nosso bate-papo, e eu já não preciso nem me despedir, porque sempre a gente está saindo num bate-papo, né? Cláudio, nós podemos voltar até com o próximo bloco, não tem problema, a gente volta no próximo bloco até para dar continuidade. E eu queria que você finalizasse com algumas palavras, É, porque tem 2 minutos. eu sou um sujeito, assim, sou um sociólogo especializado em administração pública. Por isso, o que eu falo é assim, às vezes irrita muita gente, tá certo? Mas eu queria agradecer a vocês, porque assim, que vocês entendam o que está acontecendo. E praticamente é inevitável hoje, se a gente não tiver um grande gancho, essa privatização branca, viu, Ana? Essa terceirização monstro que eles vão fazer. Daqui a pouco eles vão vender
a antecipação de receita, eles vão vender o que a gente arrecada do nosso dinheiro. Tá? Eles vão vender isso, tá? Com certeza. Tá? Então, a gente tem que se preparar para uma luta sangrenta contra esses caras, porque o dinheiro nosso é pequeno, mas eles vão querer vender o nosso dinheiro para algumas empresas aí, tá? A Como são os gente, bancos. a gente sabe que esse governo, né, ele é um governo privatista e que é terceirizar tudo. Ele veio para isso mesmo, né? E ele aproveitou a fragilidade da pandemia para escancarar com as terceirizações de vez, né? E por a gente estarmos frágil, sem estar comunicando um com o outro pessoalmente, né? Só no mundo virtual agora. Então, eu acho que o meio é virtual, a gente tem que denunciar, fazer as denúncias virtuais, né? Fazer essas lives, esses bate-papo, colocar nas redes, para que todos possam ter conhecimento de fato e, como diz, lascar o pau em cima do governo mesmo, porque a culpa é dele, né? Não, Com essa deixa eu ideia contar. Isso aí. A Só gente para encerrar. finalizando, a gente volta no próximo bloco, né? Para dar continuidade e vamos só encerrando. Cláudio, muito obrigado e Obrigado vamos para aí na vocês. próximo bloco. Um Tá abraço. bom. Tchau. Bom, 1, 2, 3, gravando. Educação e saúde do servidor público. Voltamos com o segundo bloco, né, com o professor Cláudio, que é diretor regional do CPP, coordenador do litoral, e vai continuar dando algumas informações sobre contrato nesse bate-papo, para a gente finalizar. Pode dizer, Ana. Então, a gente estava falando da questão, né, do aproveitamento das estruturas dos CEAMAS, né, para aproveitar aí, ao invés de ficar fazendo vários contratos de serviços, se injetasse esse dinheiro em pessoal, né, porque, igual o Cláudio colocou, a falta de neurologista, né, se contrata um médico neurologista e põe no CEAMA, ele vai ter uma agenda lá semanal para atender toda essa demanda. Se contrata uma psicóloga e injeta dentro do CEAMA, vai ter a psicóloga dentro do CEAMA. Então, eu vejo que as estruturas do CEAMA são mal aproveitadas e eles fazem vários contratos aí com as redes credenciadas e a gente vê a grande reclamação que as redes falam que o servidor não paga, o IANSP não paga e a tabela é baixa. Mas a gente não ouve isso dos dirigentes do Instituto, né? Quem está à frente aí do Departamento de Convênios, que diz que a tabela é muito boa do IANSP, né? Então a gente não sabe em quem acreditar, né, Cláudio? deixa eu continuar falando, né? Assim, gente, esses contratos, eles estão feitos de maneira totalmente equivocada em termos de remuneração dos serviços a serem pagos, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo dos hospitais que são contratados. Por exemplo, quando ele vai fazer serviço de saúde ambulatorial dentro desses hospitais, uma consulta médica está em torno de 30 a 40 reais, uma consulta. Né? Então ninguém quer trabalhar por isso. Mas os caras continuam trabalhando. Né? Arrumam um monte de subterfúgio e as pessoas são atendidas daquele jeito. Né? Então, uma coisa que eu quero falar, Ana e Moreno, essa questão do nosso pronto-socorro que acabou de ser terceirizado. Uma atividade fim que acabou mudando de mãos. Né? Na discussão sobre a contratação desse pronto-socorro ano passado, desse terceiro, não sei se vocês lembram, numa reunião que nós tivemos com o seu Polara, e foi uma cidadã aí que é funcionária do IANSP, que é uma tal, não lembro da pessoa como é. Uma hora ela falou que era 2,5 por mês. Outra hora ela falou que era 5 milhões por mês a contratação. Se for 5 milhões, são 60 milhões por ano, tá certo? Ou seja, não vai ter ninguém para fiscalizar esse contrato, mesmo porque o IANSP não tem setor de fiscalização. Né?
só tem setor de regulação de serviços. Então, até outro dia, eu fiquei surpreso, viu, Moreno? Eu fui pedir um favor aí para um determinado sujeito que dirige o IANSP, e essa pessoa falou na cara dura. Aquela regulação, lembra daquela regulação de quem autorizava? Ainda está na empresa, ainda está no IANSP, gente. Sabe? Então, quando eu fico falando sobre que o IANSP não tem contingenciamento de serviços na rede, e mesmo no hospital do servidor, fica devendo muito o serviço, sabe? Por exemplo, eu vou pegar assim, eu sou um leigo, né? Só tenho um pouquinho de experiência assim. Eu sou conselheiro, eu fui conselheiro municipal de saúde da capital, viu, Ana? Eu fico enchendo o saco dos caras, porque eles fazem as mesmas porcarias dentro do servidor. Eu vou pegar o exemplo. Uma das coisas que me irrita muito é, por exemplo, a organização do hospital do servidor, né? Vocês sabem que existe uma tendência a eles eliminarem, né, o ambulatório. Sabem disso, né? Que eles estão loucos para terceirizar aquele Tá me ambulatório. chamando muita atenção agora, porque está acontecendo uma reforma fenomenal dentro daquele ambulatório. Aí, por Aquele exemplo, ambulatório estava bem decaidinho. Decaído. tinha um dirigente, eu não vou revelar o nome, mas que me falava assim, Claudião, por mim, eu fecharia o ambulatório. Por que que tem... porque, veja, gente, é o único hospital brasileiro que o ambulatório funciona do lado do hospital, dentro do hospital. Isso era da década de 50. E os caras querem reformar esse ambulatório para ceder para terceiros. Por quê? Ele rende bem. Por exemplo, lembra numa reunião que a gente teve no encontro do IANSP, acho que foi em 2016, não sei se você lembra, Moreno. Tinha um diretor do hospital chamado, eu não vou citar nome. E eu cheguei lá e falei que no ambulatório tinha no máximo 90 médicos. Cara, me xingou. Eu tenho 300 caras, né? Provei para ele. E nesse ambulatório hoje, contando os residentes, né, não tem mais que 500 caras, gente. Está prontinho para entregar para iniciativa privada. Isso eles fazem de propósito. Por quê? Senão os contratos de prestação de serviço não vingam. E voltando ao pronto-socorro, viu, Ana? A terceirização acontece porque aí eu concordo um pouco com os caras. O nosso PS anterior, as pessoas, os nossos usuários iam para o pronto-socorro, não eram para tratar o pronto-atendimento, mas era para conquistar um tratamento no ambulatório. E agora não vai ter mais. O hospital vai funcionar diferente. Tem que, agora a gente ficar de olho nas marcações de consultas do ambulatório. Tá certo? Por quê? O Polara, eu vou até contar para vocês, agora eu vou falar do Polara. Conta, Polara, contar que nós vamos aqui o Polara, ele deu plenos poderes para as equipes médicas do ambulatório, gente. Ou seja, antes não era, apesar que a gente criticou bastante a gestão anterior, que era a regulação de exames, de marcação de consultas, eram feitos pelo sistema, certo? Hoje não mais. Hoje voltou o sistema da cadernetinha do médico. Tá? Eu não quero fazer uma crítica direta aos médicos, mas aquele ambulatório precisa ser novamente regulamentado. Porque aquelas cadernetinhas acaba transformando o nosso usuário no refém do giro para ser jogado para frente as consultas, os exames, tá certo? Depois eu vou pegar um local que é o ponto fraco do hospital do servidor, a ortopedia, gente. Aquilo lá virou, acho que tem que ter uma auditoria. A ortopedia é uma coisa de maluco, gente. Tem dia de manhã até o meio-dia que passam mais de 500 pessoas. E é assim,
o doutor, né? Como chama? O preceptor e suas equipes de residências. Lá é um absurdo o que acontece lá na ortopedia. Um absurdo. Tem gente que fica lá esperando 6, 7, 8 horas para ser atendido por um residente que a maioria da ortopedia hoje são candidatos à cirurgia da cintura, do joelho e do ombro. Tem gente esperando na fila para fazer uma cirurgia simples, daquele negócio que a gente chama do joelhinho, né? Tem caras esperando há mais de 4, 5 anos. E é uma cirurgia que não é nem cirurgia mais dos meniscos. São procedimentos. E é uma enrolação, gente. Aquilo, se for passado para iniciativa privada, né, tá certo que o ritmo é baixo. A produtividade da ortopedia lá, gente, é uma coisa absurda. Eu vivenciei isso com a minha esposa, né, tem um outro colega aqui do Período que vai toda semana, mas os caras só querem fazer emergência. Eletiva não tem mais. E por que tem aquele negócio tão grande daquele jeito? Ah, mas é porque custa caro. Então você vai protelando cirurgia, vai protelando, protelando, protelando. Vira uma torre de Babel, cara. Vira uma coisa assim de louco, de maluco. Eu já cheguei a berrar lá. Olha que eu sou bem irritante. Mas quando estava minha esposa tratando lá, nós ficamos lá esperando a consulta de um médico, um preceptor, que eu não queria saber de residente, tá certo? Esperei 6 horas sentado naquela cadeira, Ana, de uma madeira desgraçada, de um local que parece um lugar de porco, sabe? Aquela ortopedia lá, nós estamos vivendo a ortopedia do Hospital do Servidor, é pior que o pré-SUS. Porque no pré-SUS, não sei se você lembra da época da formação do SUS, tudo que você tinha que ter de consulta, você ficava numa fila enorme. E lá é a mesma coisa no servidor agora, gente. Sabe? E pode vir Polar, pode vir doutora Kátia, precisa arrumar aquilo lá. Uma coisa que vocês, trabalhadores, têm que reclamar daquilo. Por exemplo, é um outro exemplo de terceirização, viu, Morena? Então, por exemplo, lá na ortopedia vai vindo a história. Então, os médicos fazem uma série de anotações e fazem assim, vai lá fazer um raio-x. Aí você pergunta, o raio-x é quadro próprio? Não é quadro próprio, é quadro terceirizado. Lá. Então, agora também inventaram uma nova, né? Na ortopedia. Os médicos estão querendo os exames de imagem em 3D. Então, se não tiver 3D, volta. Ele devolve. E parece que há uma única empresa lá dentro do servidor que tem o tal equipamento, mas não está usando, porque é caro. Um raio-x hoje custa R$ 5,40. E o tal de 3D sobe para quase 50 paus. Então, a gente tem que começar a controlar esses contratos, gente. Tem uma determinada empresa que eu não vou citar o nome. É por isso que nós queremos a aprovação da lei, né, Cláudio? Se Não. aprovar a autarquia, nós vamos estar dentro do Conselho Fiscal e Administrativo. Isso, eu vou contar uma... fiscalizar também. Eu vou contar um negócio para vocês, gente. Então conta rápido que nós estamos terminando, hein? Terminando. Finalizando. Ano passado, não sei se vocês lembram lá, ano retrasado, quando estava o Juvenal lá na secretaria, eu expliquei um negócio lá e os caras têm medo. Não precisa fazer um projeto de lei, Ana. O superintendente, no servidor, se ele quisesse e tivesse vontade, ele fazia 2 tipos de conselho. Um de gestão e outro conselho de aplicação. Não precisava de lei nenhuma, bastava uma resolução do superintendente, gente. É que esses caras ficam inventando que tem que não sei o quê, porque, na verdade, eles não estão preocupados com o projeto de lei. Eles estão preocupados em ter uma receita na mão mais saudável. Tá? Ou então vender a receita. É uma das duas. Tá bom? Então, eu agradeço
É um convite, né, gente? Porque não é todo lugar. Eu falo nas nossas reuniões, as pessoas têm que começar a entender essa engrenagem. Por exemplo, outro dia o Milton me cobrou que eu falei em 1 bilhão e 200, né? O orçamento desse ano é 1 bilhão e meio. O orçamento, o gasto nosso, a arrecadação nossa, é em torno de 1 bilhão e 200, certo? Quanto falta? 300 para o governo pôr. Mas só que ele endividou tanto que estão falando que precisaria dos 500 pau para pagar tudo do servidor, né? E outra, Olhe lá ainda. né? Por exemplo, essa coisa de a gente dar 120 milhões todo mês, sabe? Ou 80 milhões por mês arrecadados nossos, isso eu quero ver daqui um ano, que é o tema, inclusive, de uma live nossa. Como que vai se virar o servidor? Porque já estão falando que o Hospital do Servidor, o IANSP, vai ao mercado financeiro, tá? Desculpem, gente, pela demora, tá bom? Eu só quero ironizar isso. Como que vai arrumar 250 milhões para pagar as contas? Só É pedir aí que está a emprestado para questão, banco. hein? Vai ter que ir para Mas, banco. é, mas obrigado, Claudio, pela sua fala, desabafo, Tá? informação, que eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. A gente tem que Eu sei lutar. que eu vou levar porrada para todo lado, mas Não, não vai, não. Eu acredito que não, porque a nossa live está assim para a gente esclarecer muita coisa. O que vai acontecer, Cláudio, talvez o pessoal pedindo para estar debatendo mais sobre esse assunto. É que eu estava até comentando com a Ana que a gente vai estar falando mais. O próximo assunto talvez seria lutas, ou senão vamos falar sobre como que está a pandemia. Daí nós vamos entrar também, vamos colocar o Danone ou o Michel. Mas daí fica tranquilo. Você, obrigado mais uma vez. obrigado, gente. Tá? E Ana, finaliza. Também agradeço aí a participação do Cláudio, né? Às vezes as pessoas acham que é um assunto maçante, mas é que eu falo, é o nosso dinheiro, a gente tem que saber aonde está sendo aplicado o nosso dinheiro, né? Porque nós contribuímos com esse instituto, então temos o direito de saber como está sendo investido cada centavo dentro do nosso instituto. E você é uma pessoa que a gente vê que está aí sempre estudando esses contratos, né? Eu tenho tido uma experiência fantástica com você, Claudinha, em aprendizado em relação a orçamentos, né? Então, a gente tem que continuar assim, debatendo, levando para os nossos usuários que são do funcionalismo público para ter mais conhecimento sobre o IANSP. O problema do IANSP é a meta, né? A atividade fim. Os caras estão querendo pegar a atividade fim. Isso não pode. Não Até tem porque como. o IANSP é nosso. Com certeza. O IANSP é nosso. Com certeza. Falou. Tá bom? Obrigadão, gente.